Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Fete, eu sou aqui da Cedro Jurídico e essa é a nossa oitava aula do curso completo de Direito do Consumidor voltado para o exame de ordem, no qual a gente está analisando desde o primeiro e vai avançar até o último artigo do Código de Defesa do Consumidor. Já deixa um like para ajudar a gente, já manda esse conteúdo para algum amigo que também vai ser auxiliado por essas aulas. Hoje a gente vai continuar tratando do tema da responsabilidade civil de consumo, só que a gente vai adentrar na questão do vício do produto, que está lá nos artigos 18 e 19 do Código de Defesa. E quando a gente fala de vício do produto, a gente tem que fazer uma distinção para o defeito do produto, porque o defeito é aquele problema que ele extrapola uma questão de inadequação do produto ou do serviço também para atingir o patrimônio ou os aspectos imateriais ou os aspectos morais do consumidor. O defeito ele é um acidente de consumo. Já o vício, por outro lado, ele está sempre limitado ao produto ou serviço e é sempre uma questão de qualidade ou de quantidade. O vício está ligado, então, ao aspecto patrimonial do consumidor. Quando a gente fala em vício também, tem uma segunda classificação que a gente tem que ter em mente, tem que conhecer, que é a distinção dos vícios aparentes para os vícios ocultos. Os vícios aparentes ou de fácil constatação são aqueles que são facilmente detectáveis, que o consumidor ele pode perceber de imediato com um mero contato com o produto. Então imagina que um consumidor vai lá numa loja, ele compra um notebook e esse notebook ele tem um problema no teclado, o teclado não funciona. Esse produto ele vai ser viciado, é um vício porque ele está limitado ao próprio produto e é um vício aparente porque ele pode ser imediatamente perceptível pelo consumidor. Já um vício oculto, como o próprio nome diz, ele é um vício que ele só pode ser percebido pelo consumidor depois de algum tempo de uso, depois de algum tempo de contato com esse produto. Essa distinção entre vício aparente e vício oculto, ela vai ter grande relevância lá no artigo 26 do CDC, que é o tema que a gente vai analisar nas próximas aulas, mas que trata da decadência para se reclamar um vício do produto. A forma de contagem é diferente a depender de um vício ser aparente ou ser oculto. Quando a gente trata também do vício do produto, a gente tem que entender quem são os fornecedores responsáveis pelo vício do produto e qual que é a espécie dessa responsabilidade. E a resposta está nos caputs dos artigos 18 e 19 do Código, que vai dizer que todos os fornecedores do produto viciado são solidariamente responsáveis pelo produto. Mais do que isso, essa responsabilidade ela vai ser objetiva, ou seja, ela acontece independente de culpa. Embora esses artigos do 18 até o artigo 20 do CDC, 18, 19 e 20, eles não tragam a expressão independentemente de culpa, que existe lá nos artigos 12 e 14 do Código, quando trata do fato do produto, essa responsabilidade ela é objetiva, porque essa é a lógica do sistema de proteção do consumidor. O sistema de proteção do consumidor, de defesa do consumidor, por uma previsão que está lá no artigo 6º, nos direitos básicos do consumidor, ele é um sistema voltado para a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Então essa responsabilidade ela é objetiva pela lógica do sistema. E quando a gente fala que a responsabilidade do vício do produto, então, ela é solidária e objetiva entre todos os fornecedores da cadeia de consumo, isso significa que o comerciante também, em regra, vai ser responsável pelo vício do produto. Isso é importante destacar porque você lembra de que quando a gente tratou da responsabilidade pelo defeito do produto, lá no artigo 12 do Código, você lembra que o comerciante ele só é responsável por exceção, apenas nos casos do artigo 13 do CDC. E aqui não. Aqui o comerciante ele também é responsável solidário pelo vício do produto. Então eu vou dar um exemplo para vocês gravarem, que é muito comum na prática. Imagina que o consumidor ele vai numa loja e ele dessas de varejo, uma loja qualquer de varejo, e ele compra uma televisão. E ele chega na casa dele, ele instala essa televisão e aí ele usa por 3 dias. Só que no terceiro dia ele percebe que essa televisão, que teria uma função de conectar a internet, não conecta. Ou que alguns canais dela não funcionam. Ou que o volume também é inadequado. Esse produto ele é viciado, porque ele é inadequado, ele é impróprio à finalidade a que ele se destina. E aí, como eu falei, pelo artigo 18 caput, tanto a loja, tanto o comerciante quanto a fabricante são solidariamente responsáveis e responsáveis de maneira objetiva. É muito comum que o comerciante, que o lojista não queira se responsabilizar e jogue toda essa responsabilidade para a fabricante. Mas isso está errado porque, repito, todos os comerciantes são responsáveis solidários e objetivos pelo vício do produto. E agora?
Se essa é uma regra do Código de Defesa do Consumidor, se todos os comerciantes eles são responsáveis solidários, existem exceções. E elas estão lá no artigo 18, parágrafo 5º e 19, parágrafo 2º do Código. Essas são duas situações nas quais o fornecedor imediato ele vai ser o exclusivo, o único responsável pelo vício do produto. A primeira delas, ela vai tratar do fornecedor de produtos in natura. Quando o fornecedor do produto in natura, ele não tiver, existir um vício nesse produto in natura, e esse produtor do produto in natura não for plenamente identificado como um legume, um vegetal, uma fruta, o fornecedor imediato ele vai ser o exclusivo responsável ou o primeiro responsável pelo vício do produto. E a segunda situação é no vício de quantidade relativo à pesagem errada ou à medição incorreta pelo produto. Então imagina que o instrumento de medição, a balança, ela não esteja adequadamente regulada para fazer a medição daquele produto e a quantidade informada pela balança, pelo instrumento de medição, não é aquela que efetivamente aponta. Então digamos que você vá num granel, num desses locais que vendem produtos a granel, e você pede 500 gramas de determinado produto, a balança aponta que tem 500 gramas, só que na verdade tem menos. Por esse vício de quantidade, que ele decorre então de um erro de medição, de pesagem, o único responsável vai ser o fornecedor imediato. E quando a gente trata também dos vícios do produto, a gente tem dois artigos que a gente está repetindo nessa aula, o artigo 18 e o artigo 19. Isso porque existem duas espécies de vício do produto. A primeira delas é o vício de qualidade, que está lá no artigo 18, e a segunda é o vício de quantidade, que está no artigo 19. Quando a gente trata do vício de qualidade, do artigo 18, o código ele vai falar que existem três espécies de problema de qualidade. Ou o produto ele vai ser inadequado, impróprio à finalidade que ele se destina, que ele diz ter, ou esse problema ele vai diminuir o valor desse produto, ou vai existir uma disparidade, algo de errado entre as características que o produto efetivamente tem e aquela informação que foi passada para o consumidor. E veja, mesmo esses problemas de inadequação, de impropriedade, eles não impedem as chamadas queimas de estoque ou pontas de estoque, nas quais os fornecedores eles vendem produtos que são de mostruário ou que foram, no caso de automóveis, por exemplo, de test drive ou algo do tipo, e que tenham pequenas imperfeições, mas com um valor menor. O que o código vai exigir, o que a doutrina vai exigir, é que isso seja plenamente informado para o consumidor. Então o consumidor ele tem que pagar um preço menor, porque ele sabe, ele tem que ter conhecimento, ele tem que ser informado de que aquele produto está tendo uma pequena imperfeição, um problema pequeno de qualidade por conta do fato de ter sido utilizado antes pelo fornecedor na amostragem. E lógico, esses problemas, esses produtos, eles não podem ser substanciais, eles não podem ser significativos, devem ser pequenas falhas. Agora, aqui é interessante também, quando a gente avança no artigo 18, porque ele traz um direito que é do fornecedor de serviço. Em regra, o código ele traz direitos para o consumidor, mas aqui ele traz um direito que é do fornecedor de serviço. Porque quando existe um problema de qualidade no produto, o código garante para o fornecedor que ele terá um prazo de até 30 dias para sanar esse problema de qualidade, esse vício de qualidade, e apenas se o problema não for resolvido, se o vício não for resolvido nesses 30 dias, é que o consumidor terá direito a exigir ou a substituição desse produto por outro, ou o ressarcimento, a restituição da quantia que ele pagou com correção monetária, mais perdas e danos, como dano moral, por exemplo, se existir, ou o abatimento proporcional do preço. É apenas se o fornecedor não consertar em 30 dias. Se o fornecedor consertar, o consumidor não vai ter direito a uma dessas três hipóteses. O código também fala que esse prazo de até 30 dias ele pode ser diminuído por convenção expressa, por cláusula ou contrato expresso em separado, diminuído para 7 dias ou aumentado até 180 dias, o prazo que o fornecedor teria para consertar esse produto com problema de qualidade. Em relação a essa primeira hipótese que o consumidor ele tem, pela substituição do produto por outro de mesma espécie, é importante dizer que caso não exista um produto de mesma espécie, um produto idêntico,
o consumidor vai ter direito de pegar um de menor valor, um produto de menor valor, ou um de maior valor. E aí nessa situação você vai ter que ter, o código exige que haja o ressarcimento do valor para o consumidor, caso ele pegue um de qualidade inferior, ou ele pague a diferença caso ele escolha um produto que tenha uma qualidade superior àquela que ele contratou originalmente. E se essa é a regra, se o fornecedor tem como regra o direito de ter 30 dias para resolver o vício de qualidade, o código traz exceções nas quais o consumidor vai ter o direito de exigir de imediato uma dessas faculdades. Ou seja, quando pelo tamanho desse vício, a substituição da parte viciada do produto comprometer a qualidade dele ou as suas características, diminuir o seu valor ou se tratar de um produto essencial. Essa acho que é a hipótese mais interessante, porque o código ele não explica o que é um produto essencial. Porque o produto essencial ele é um conceito jurídico indeterminado, ou seja, ele é uma cláusula aberta, ele é propositalmente indeterminado, aberto para que o juiz, para que o intérprete, no caso concreto, determine o que é um produto essencial. Então imagina que uma câmera para um fotógrafo ou para um professor que usa a internet para passar conteúdo, ele é um produto essencial. Para outra pessoa não seja. E existem ainda aqueles produtos que eles são naturalmente essenciais, como geladeiras, fogões e por aí vai, em que todos precisam deles de imediato. E, por fim, o artigo 19 do Código ele vai tratar do vício de quantidade do produto. E pelo vício de quantidade do produto, como a gente já adiantou, todos os fornecedores eles respondem de maneira solidária e objetiva, e o vício de quantidade, como o próprio nome diz, é aquele vício no qual o conteúdo líquido do produto ele é inferior, ele é menor às indicações que você tem no recipiente, na embalagem, ou no rótulo, ou na mensagem publicitária. E o interessante do vício de quantidade é que, existindo um vício de quantidade, o fornecedor ele não vai ter um prazo de até 30 dias para suprimir, para resolver, na verdade, esse problema de quantidade. O consumidor ele vai ter o direito de imediatamente abater proporcionalmente o preço que ele pagou, ou que vai pagar. Ele pode pedir a complementação dessa medida faltante, ele pode substituir por outro de mesma espécie, e aqui a gente faz a mesma ressalva que a gente fez com o vício de qualidade, que se não tiver um exatamente idêntico, pode ser um de qualidade inferior ou superior, com a devolução ou complementação do preço. Ou ele ainda pode pedir a restituição da quantia paga, sempre com autorização monetária e sempre com direito a perdas e danos, como dano moral, caso isso exista. Em relação ao vício de quantidade, a última observação que eu faço é que a jurisprudência, o STJ, ele já analisou e já concluiu que se um fornecedor ele sempre fornece um determinado produto com uma determinada quantidade, caso ele passe a fornecer com uma quantidade inferior, ele tem que informar isso plenamente para o consumidor, porque se ele não informar, pode existir um vício de quantidade. Então imagina um iogurte, ou um refrigerante, ou um alimento qualquer, que ele é sempre vendido numa determinada quantidade, como um refrigerante de 2 litros. Caso um fornecedor ele passe a vender isso com 1,8 litro, ele vai ter que informar isso adequadamente, porque senão o consumidor pode ser levado a erro pela falta de informação clara e adequada, que é um direito básico lá do artigo 6º, inciso 3. Então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai tratar dos vícios do serviço e valeu!